Eu cresci em Florianópolis ouvindo duas coisas: que a ponte Hercílio Luz era amaldiçoada e que o mar nunca devolvia o que realmente queria levar. Achei que eram só histórias de pescador, exageros de gente velha para assustar criança. Hoje, com 35 anos, sei que as duas frases eram verdade e que algumas coisas que o mar devolve não voltam sozinhas. Trabalho como técnico de manutenção em uma empresa de internet que atende a ilha inteira. Vivo entrando em prédios antigos, telhados, porões, caixas de distribuição esquecidas. Foi assim que conheci o edifício Atlântico, um prédio dos anos 60 de frente para o mar na Barra Sul. A empresa recebeu dezenas de chamados de queda de sinal no mesmo apartamento nas últimas semanas. Sempre o mesmo, 804. O atendente chegou a brincar. Deve ter fantasma baixando o torrent lá. Eu ri na hora. Não rio mais. Subi no elevador velho com cheiro de sal e mofo, o tipo de cheiro que só prédio à beira-mar tem. O corredor do 8º andar era estreito, piso de cerâmica antiga, portas de madeira escura. Quando parei em frente a 804, notei que o número estava torto, como se alguém tivesse tentado arrancá-lo. Bati à porta. Nada. Bati de novo, mais forte. Depois de um tempo, ouvi o som de correntes destrancando com dificuldade. A porta se abriu só o suficiente para mostrar metade de um rosto. Uma senhora magra, pele muito clara, olhos azuis desbotados, cabelo preso em coque apertado. O cheiro de água parada e produto de limpeza forte escapou pela fresta. Serviço de internet, dona. Chamado número 4312. Queda de sinal no 804. Falei, mostrando o crachá. Ela me encarou por alguns segundos longos demais, como se estivesse decidindo se devia ou não me deixar entrar naquele mundo particular e úmido que era o apartamento. Finalmente abriu mais a porta. Entra, mas faz rápido. Ele não gosta quando mexem nas coisas. Ela murmurou. Ele quem? Perguntei no automático, achando que ela falava de marido ou filho. Ela não respondeu. Só virou as costas e foi andando devagar pelo corredor escuro. O apartamento parecia parado no tempo. Móveis antigos, sofá de veludo gasto, uma cristaleira cheia de copos que provavelmente ninguém usava há anos, um ventilador de teto que girava preguiçosamente apesar do dia frio. E na parede oposta, a grande janela com vista direta para o mar, uma coisa me chamou a atenção imediatamente. Uma televisão de tubo enorme, daquelas dos anos 90, ocupando metade do rack. Embaixo, o modem da empresa piscava de forma irregular, luzes oscilando como se estivessem em dúvida se deviam ficar acesas ou não. O problema é sempre à noite, a velha disse, sentando-se na ponta do sofá sem me convidar a sentar. Depois da meia-noite, a imagem começa a falhar. O som muda e ele aparece. Ele quem? Perguntei de novo, já arrependido. Ela olhou rapidamente para a tela desligada da TV, como se esperasse ver algo ali. O menino do mar. Tentei manter a expressão profissional. Provavelmente solidão, demência, qualquer coisa. Fui até o modem, desconectei fios, verifiquei o sinal. Tudo normal. Sinal excelente, ping baixo. Nenhum motivo técnico para as quedas constantes registradas no sistema. Para testar, liguei a TV no cabo HDMI conectado a um adaptador antigo. A televisão chiou, imagem tremida por alguns segundos. Depois entrou em um canal qualquer de notícias. Estava prestes a mudar de canal quando percebi algo estranho. No reflexo do vidro da TV, além de mim e da velha, havia um terceiro vulto de pé, parado no canto da sala. Virei-me rápido. Ninguém. Só uma cômoda com vaso empoeirado. Olhei de novo para a tela. O vulto ainda estava lá, parado, um pouco mais nítido. Figura pequena, de um menino magro de uns 10, 12 anos, cabelo grudado na testa como se estivesse molhado. Pele clara demais para quem vive à beira-mar. Pisquei, aproximei o rosto da tela, tentando me convencer de que era reflexo distorcido. A velha suspirou.
Não olha direto para ele. Se você finge que não vê, às vezes ele vai embora. Dona, isso deve ser reflexo da janela. Respondi num tom que nem eu acreditava. Ela balançou a cabeça. A janela está atrás de você. O mar está atrás de você. Ele está aí desde que o mar devolveu o corpo. Você acha que a internet cai por quê? Ele gosta de telas. É a única forma dele aparecer. Dei risada nervoso. Corpo de quem? Ela respirou fundo, como quem decide enfim abrir uma gaveta cheia de coisas que evitou por décadas. Do meu neto, Lucas. Tinha 11 anos. Se afogou ali na frente do prédio há 15 anos. Eles disseram que foi acidente, mas eu sei que não foi. A bandeira vermelha estava hasteada. Ninguém em sã consciência entraria no mar daquele jeito. Ele foi chamado. O mar chamou. E quando devolveu, não devolveu inteiro. Uma parte ficou lá embaixo. Outra. Ela apontou com queixo para a tela escura da TV. Ficou procurando um jeito de voltar para casa. Enquanto ela falava, a imagem na televisão começou a distorcer. As notícias sumiram, dando lugar a chuviscos densos, como se o sinal estivesse sendo engolido por estática. O modem ao lado começou a piscar freneticamente. Uma linha horizontal correu pela tela, subindo e descendo, até parar no meio. A partir dessa linha, gotas começaram a escorrer como se a parte de dentro da TV estivesse cheia de água. Meu cérebro dizia, é defeito no tubo, umidade. Mas uma parte mais primitiva de mim sabia que aquilo não era físico. Então ouvi. Primeiro achei que era algum vazamento no apartamento de cima. Um gotejar constante, ritmado. Mas o som vinha de dentro da sala. Mais precisamente de dentro da televisão. Ping, ping, ping. Como água caindo em poça. O chiado da estática foi se transformando sutilmente em outro som. Ondas quebrando. Mar batendo em pedra. E por trás disso, bem ao fundo, uma voz infantil chamando baixinho. Vó. Todas as fibras do meu corpo se arrepiaram. A velha prensou as mãos nos joelhos, o rosto tenso. Não responde, Lucas. Hoje não. Hoje temos visita. Se comporta, ela falou, olhando fixamente para a tela. A imagem começou a tomar forma no meio da estática, como se uma câmera estivesse posicionada bem baixo, quase ao nível da água, focando o mar revolto em noite escura. Mas eu sabia que não era transmissão de nenhum canal. Era ao vivo de outro lugar. Em determinado momento, uma cabeça surgiu na superfície. Olhos arregalados, boca abrindo e fechando em busca de ar que nunca vinha. A câmera se aproximou impossivelmente rápido, como se estivesse sendo sugada, até o rosto encher a tela inteira. Era um menino, molhado, roxo, com areia grudada nos cílios. Ele arregalou os olhos para mim. Você consegue me ouvir, né? A voz dele e da estática, parecia sair de todos os lados ao mesmo tempo. Eu deveria ter saído naquele momento. Desligado tudo, ido embora, pedido demissão, mudado de cidade. Mas alguma coisa em mim, talvez culpa de adulto que já tinha filha, me prendeu ali. O que você quer? Perguntei, sem perceber que estava falando em voz alta. A velha me olhou com pânico genuíno. Não fala com ele. Tarde demais. A imagem deu um solavanco. De repente a sala sumiu. Eu ainda sentia meus pés no chão, o peso do corpo, mas minha visão não era mais da sala. Era do fundo do mar, como se eu estivesse deitado em uma cama de areia fria, olhando para cima. Vi a superfície distorcida lá em cima, as ondas mexendo como vidro tremendo. Vi o prédio, pequeno e distante, como brinquedo, e sentia um peso no peito que não era meu. Água entrando onde não deveria entrar. Eu não estava me afogando de verdade. Meu corpo ainda respirava naquele apartamento. Mas minha mente, por alguns segundos eternos, estava conectada à memória de alguém que morreu assim.
Vi mãos tentando alcançar a superfície. Mãos pequenas, fracas. Vi silhuetas na areia, mais fundos, imóveis, como se houvesse mais corpos ali, assistindo. E ouvi, como se estivéssemos lado a lado, o pensamento de uma criança. Ninguém veio, ninguém me tirou daqui. A avó esperou, mas eles disseram que eu tinha ido embora. Eu nunca fui. Eu fiquei aqui, preso no entre-canal. A perspectiva voltou tão brutalmente que quase caí de costas. Estava novamente na sala, suando frio, coração disparado, joelhos bambos. A velha chorava silenciosamente. É isso que ele faz. Mostra como foi. Para quem consegue ouvir. A maioria só acha que é problema de sinal e vai embora. Ela disse, enxugando o rosto com as costas da mão. Desliguei o modem, a TV, tudo. Desconectei os cabos, fiz testes. Tecnicamente, o problema era falha intermitente na fiação antiga do prédio. Anotei no sistema assim. Mas antes de ir, olhei para a velha. Por que a senhora não se muda? Ela olhou em direção à varanda, onde o barulho do mar entrava constante. E deixar ele aqui sozinho? Ele tem medo do escuro. Sempre teve, desde pequeno. Eu deixava a TV ligada para ele dormir. Agora é a única forma dele aparecer. Enquanto alguém olhar, ele existe um pouco. Se eu for embora, ele apaga de vez. E eu não consigo matar ele uma segunda vez. Ela respondeu com simplicidade que me atingiu mais forte do que qualquer fantasma. Voltei para casa abalado, prometendo a mim mesmo nunca mais pegar chamado naquele prédio. Durante alguns dias, conseguiu funcionar. Mas a empresa não é grande. Técnicos são poucos. Uma semana depois, à noite, meu celular vibrou. Chamado urgente, mesmo endereço, mesmo apartamento. Cliente reclamando que o menino ficou mudo. A atendente escreveu isso nas observações, rindo com emoji. Fiquei encarando aquele texto por um tempo. Podia recusar. Podia dizer que estava doente. Podia fingir que o sistema caiu. Ao invés disso, respirei fundo e aceitei. Dessa vez, quando cheguei, a porta já estava aberta. A TV ligada em estática pura, sem nenhuma imagem. A velha não estava na sala. Chamei, sem resposta. Fui até o quarto e a encontrei deitada na cama, roupas arrumadas, mãos cruzadas sobre o peito. Fria. Muito fria. Liguei para o SAMU, mas sabia que era inútil. Ela se foi. Voltou para o lado de lá, pensei, sem querer. Enquanto esperava a ambulância, fiquei na porta do quarto olhando para a TV chiando na sala. E pela primeira vez, o chiado não parecia ameaçador. Parecia vazio. A equipe médica e depois o pessoal da funerária foram rápidos. Vizinhos curiosos se aglomeraram no corredor, cochichando sobre a dona Irene do 804, que finalmente descansara. Quando todos saíram, eu fiquei sozinho mais uma vez no apartamento. A tela ainda chiava. O modem piscava. Sentei no sofá. Encarei a TV e falei, com a voz mais firme do que me sentia. Lucas, eu sei que você está aí. O chiado diminuiu, como se alguém tivesse abaixado o volume de um mar distante. Por trás do ruído, ouvi respiração de criança. Ela foi, né? A voz soou baixa. Foi, mas ela te viu até o fim. Ela não te esqueceu nenhum dia. A estática começou a se organizar. Em vez de mar, dessa vez apareceu a sala do apartamento, vista de um ângulo estranho, como se a câmera estivesse no teto. Vi a velha varrendo, arrumando, trocando flores em um vaso. E vi, muitas vezes, ela passando a mão na tela desligada como quem faz carinho em rosto de alguém. Eu não conseguia falar com ela. Só com quem vinha mexer nas coisas. Só com um desconhecido. Mas ela sabia que eu estava aqui. Eu sentia. A voz de Lucas tremia. Eu não sou médium. Não participo de centro espírita. Nunca vi nada parecido antes. Sou técnico de internet. Pai de uma menina de 5 anos. Pagador de boleto. Mas naquele momento,
Sentei mais perto da TV e perguntei algo que nem sabia de onde vinha. O que você precisa para ir embora? Para não ficar preso em tela que cai o sinal toda hora? Silêncio longo. Depois uma resposta simples, quase infantil. Eu queria ver o mar com ela de novo. Só mais uma vez. Mas sem água na garganta. Sem medo. Olhei para a varanda. Era loucura. Total. Mas a alternativa era deixar aquele eco de menino preso para sempre em fios e frequências. Desconectei o modem, desliguei tudo. Peguei a TV pesada no colo com cuidado e levei até a varanda com vista de frente para o mar. Era fim de tarde. O sol se pondo atrás dos morros, pintando o céu de laranja e roxo. Coloquei a TV no chão encostada na mureta, de frente para o horizonte. Liguei de novo, sem cabo, sem antena. Só a energia. Nada de estática, nada de chiado. Só uma tela preta que, aos poucos, começou a refletir o mar real à sua frente. A imagem não vinha mais de dentro. Vinha de fora. Do aqui. Do agora. Tá vendo? Perguntei, sentindo um nó na garganta. Não houve voz de resposta. Em vez disso, por uma fração de segundo, vi dois reflexos sobrepostos no vidro. O de uma senhora magra com cabelo preso e o de um menino de 11 anos sorrindo. Pele agora corada, olhos claros como os dela. Os dois olhando para o mar, não para mim. E então sumiram, como se fossem apagados com um botão que eu não controlava. A TV desligou sozinha. O modem dentro da sala apagou. E no sistema da empresa, nunca mais entrou o chamado do apartamento 804. O condomínio em breve vai alugar o lugar para outra pessoa. Vão pintar as paredes, trocar o piso, talvez jogar fora aquela televisão velha sem imaginar tudo o que passou por ali. O novo morador vai achar ótimo ter internet estável e vista para o mar. Eu, de vez em quando, passo de carro pela Barra Sul, dou uma olhada rápida para o 8º andar. E juro que em alguns fins de tarde, quando a luz bate de um jeito específico, dá para ver duas silhuetas na varanda do 804. Uma alta e uma pequena, encostadas na mureta, olhando o mar em silêncio. Talvez seja só reflexo em vidro velho. Talvez seja minha culpa inventando formas. Mas desde aquele dia, quando minha filha pede para deixar desenho passando na TV até dormir, eu nunca deixo a tela em estática. E sempre antes de desligar, digo em voz baixa: quem tá do lado de lá, fica aí. Aqui já tem gente suficiente. Porque aprendi que nesse mundo de telas e sinais, se tiver alguma coisa presa entre frequências, ela vai achar um jeito de usar o que a gente construiu para se fazer ouvir. E nem sempre vai ser maldade. Às vezes, vai ser só um menino que se afogou cedo demais querendo ver o pôr do sol com a avó mais uma vez.